Pessoal, Ricardo Ferreira aqui e hoje a gente vai conversar sobre Salmos e por que o livro de Salmos é tão importante quando a gente pensa nas emoções humanas e principalmente nessa interseção entre espiritualidade e emoção humana e psicologia. A psicologia moderna ela vai ter aí aproximadamente um século, né? A nossa psiquiatria também é recente e trouxeram grandes teorias acerca da saúde mental, acerca do cuidado e da importância das nossas emoções para a nossa qualidade de vida. E, contudo, quando nós pensamos no livro de Salmos, a gente está falando de um conteúdo que existe há milênios, mesmo que você não acredite, né, você não tenha essa questão de fé, a gente está falando de um livro de antropologia humana, um livro que fala sobre o que é próprio do ser humano e da sua espiritualidade, a sua forma de perceber o mundo, a sua forma de dar sentido para as coisas, qual que é a mente que esse ser humano 4.000 anos atrás tinha com relação às questões emocionais. E com isso a gente se surpreende, porque quando a gente chega ali no livro de Salmos, a gente vai perceber psicopatologias modernas, né? Agora, hoje nós temos ela nos nossos manuais, nos nossos catálogos de doença, tais como a depressão, tais como a ansiedade, o pânico, etc, etc, etc. Então, a gente está falando de um livro, né? A Bíblia é um dos livros mais antigos que se tem registro, que tenha chego até nós e que já traz, sim, alguma discussão a respeito da saúde mental, né? E quando você pensa no livro de Salmos, ele tem uma estrutura muito interessante, porque a Bíblia judaica ela é dividida em 3 partes. E a primeira parte, que é a grande parte, que é chamada de a Torá, ou a lei, é onde estão os 5 primeiros livros da Bíblia, e são livros que são atribuídos a Moisés, né? Moisés, o grande líder do judaísmo, é o escritor desses livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nesses livros a gente tem o Decálogo, os 10 mandamentos, a gente tem ali a essência do que é ser um povo de Deus e viver uma vida junto com Deus, naquele mundo antigo. E quando nós pensamos em judaísmo, esse é a grande essência, o grande centro da fé judaica. É a Torá, a lei, os 10 mandamentos, aquela que Deus deu numa tábua para Moisés, ali sobre o Monte Sinai. Então, quando a gente pensa em termos de escrito e de importância, a grande importância bíblica se encontra na lei. E aí acontece que o povo ele não dá muito conta de viver essa realidade dos 10 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E porque o povo não dá conta de cumprir isso, surge então um segundo grupo chamado os profetas, né? Uma segunda divisão na Bíblia judaica. E aí esses profetas, nas nossas Bíblias cristãs, nós dividimos entre profetas maiores e menores, os maiores porque eles têm muito conteúdo escrito e os menores porque são oráculos pequenos, pequenas profecias. Mas eles têm em comum um clamor pela justiça e eles convocam o rei, os juízes, o povo para que retorne para a Torá, retorne para a lei, retorne para o centro da fé judaica, retorne para os 10 mandamentos, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Então, a gente tem a lei, a gente tem os profetas, e aí na Bíblia judaica nós temos os escritos, por fim, que são os Ketuvim, né? A lei, a Torá, os profetas, Nevilim, e a gente tem então os escritos, o Ketuvim, que é onde nós temos livros de sabedoria geral, livros que não se enquadram em profecias e que também não são lei, mas como Provérbios de Salomão, um livro de Provérbios, como Eclesiastes, que é um livro super filosófico, existencial, humanista. Nós temos livros
como um livro de Jó, né, que é uma bela de uma novela ali, a história de alguém que sofre e consegue com Deus dar a volta por cima. Então nós temos nos escritos também o livro de Salmos. E o livro de Salmos, ele é diferente dos outros livros. Porque quando nós temos esses livros, a lei e os profetas, é sempre a lei diz como a gente deve viver. Os profetas dizem para onde nós temos que voltar. Agora os salmos não são livros de teologia, são livros de gente como a gente, de pessoas, de seres humanos, que precisam pagar impostos, que precisam acordar cedo, por vezes precisam dormir tarde, gente que tem dificuldade para cuidar dos filhos, gente que tem dilemas na vida, profissionais, vocacionais, gente que enfrenta calamidade, tragédias, tristezas, gente que lida com a dor, que lida com coisas difíceis de serem explicadas e harmonizadas com a própria fé. Então, quando eu chego ali no livro de Salmos, eu não tenho Deus falando com o povo mais. Eu passo a ter o povo, gente, como eu e como você, falando com Deus, se dirigindo a Deus. E quando isso acontece sem pudor, acontece com vocabulário de gente, de ser humano. A gente não está falando de textos que são sofisticados do ponto de vista teológico, mas que são profundamente enraizados no que é o ser humano, aquilo que o ser humano acredita, a forma como ele percebe a realidade e os próprios sentimentos e emoções. E aí, a gente vai ter ali gente simples escrevendo para Deus a partir do meio da sua vida. E os salmos, eles são orações, eles são canções que aparecem com gente cantando quando tudo está muito bem, obrigado, pela gratidão, bem-estar. Então você tem louvor efusivo, adoração. Mas os salmos, eles também são escritos, orados e cantados quando a vida está em ruínas, despedaçada, a partir de lamentos, súplicas, dúvidas, até mesmo com relação à fé, né? E carecendo do cuidado de Deus. Então, em uma época onde a gente não tem sequer medicina, a gente tem gente, seres humanos, em um certo sofrimento psíquico diante do momento que se encontram e direcionando a Deus, então, as suas preces, as suas orações. Por vezes, esses textos são escritos, orados, encantados, em meio à jornada, à peregrinação até Jerusalém, para as grandes festas. Todo judeu fazia isso, né? Ele transitava ali até Jerusalém, na Páscoa, na festa dos tabernáculos, a fim de adorar a Deus. Então nós temos salmos que são compostos à medida que eles caminham, que eles fazem peregrinações de fé. Então é uma riqueza muito grande, né? A gente tem texto de gente endereçado para Deus, né? Na Bíblia, lá, né, na Torá, nos profetas, Deus, ele fala com o povo, e nos Salmos nós temos o povo falando em resposta a Deus, o povo falando com Deus, né? Então, esses salmos, eles aparecem muito de maneiras individuais, mas também de maneiras comunitárias, coletivas, uma súplica pela nação, pela comunidade, pela família, pelas circunstâncias que se apresentam ali. Né? A gente tem João Calvino, que foi um grande intérprete reformado dos Salmos, e ele, que pregava 2, 3 vezes por domingo, ali em Genebra, na Suíça, pelo menos uma das suas mensagens era baseada nos Salmos. Né? E para ele, Salmos são amostras de diários espirituais, como se fossem cartas pessoais escritas para Deus. Né? É uma carta, né, que você está dizendo para Deus, dizendo onde dói, dizendo por que tu acha que dói, aonde dói, o que tu acha que cura e como tu acha que essa cura tem que acontecer e o papel de Deus nessa história e o teu papel. Então é uma conversa, uma carta escrita para Deus a respeito daquilo que está pegando em você. E João Calvino vai dizer que os salmos, eles dão exemplos de pessoas comuns que lutam freneticamente para harmonizar a fé com a experiência cotidiana. Por quê? Porque muitas vezes
a fé, ela, diante das circunstâncias da vida, ela é abalada. E é difícil harmonizar o fato de que eu acredito em Deus e que Deus é todo-poderoso e que está acontecendo uma grande desgraça na minha vida, algo muito difícil de ser suportado, que está me adoecendo, uma doença física. Muitos salmos, eles são compostos num contexto em que a pessoa sofre de uma doença física, muitas vezes uma doença incurável, né? Então, a partir de uma experiência cotidiana difícil, desordenada, bagunçada, de uma vida toda bagunçada, é onde esses salmos eles brotam. E eles brotam com muito realismo, um realismo assustador. Há salmos que a gente poderia até dizer, meu Deus, o que você está fazendo na Bíblia? Né? Uma linguagem ali tão explícita, às vezes questionando a própria existência de Deus para Deus, às vezes rogando uma espécie de praga, né, sobre os outros em oração, né? Então a gente tem a realidade, a gente tem muita honestidade nos salmos. A gente já aprende que o salmo, a oração, a canção, ela brota a partir de alguém que não quer mentir, não quer dizer para Deus que está tudo bem quando não está tudo bem, e não quer dizer que ama quem não sente que ele está amando, né? Então ele aponta mesmo o sentimento de vingança, de necessidade de ver o outro sofrer diante da dor que causou a ele próprio, aquele que está compondo o salmo. E a gente tem também esse realismo, essa honestidade, e a gente tem também muita esperança com relação à mudança daquele quadro geral, né? Então a gente não tem nos salmos assim uma tentativa de abrandar a raiva por meio da racionalização, do tipo, Deus sabe de tudo, tá tudo bem. A gente não tem conselhos abstratos sobre a dor. A dor é isso, a dor é aquilo. Não, a gente tem ali sangue, vísceras, dor, sofrimento, psicopatologia, sentimentos confusos, contraditórios, ódio, raiva, e a gente, volto a dizer como eu e você, levando isso para Deus. Então os salmos mostram que a prática da espiritualidade a partir do mundo antigo é uma prática de muita honestidade, é uma prática sem pudor. Dá a entender que não importa o que esteja acontecendo com a gente, mesmo que sejam sentimentos negativos de ódio e desejo de vingança, não há nenhuma área que seja proibida com relação à minha conversa com Deus. Eu posso falar com Deus a respeito de qualquer coisa, em qualquer época histórica. Todas as áreas da minha vida elas são pertinentes, né? E os salmos também nos ensinam a louvar, a adorar, falam sobre emoções extremamente positivas, né? Alegria intensa, júbilo, dança, canto, instrumentos, né? Assim, de todos os tipos, né? De percussão, de cordas, flautas. É como se todos os instrumentos eles se juntassem nessa conversa sobre o que é humano para expressar a Deus a emoção, o sentimento, a fé, a prece, o desespero, a alegria, o louvor, a adoração, etc, 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 né? E some a isso assim que milhões e milhões de pessoas, judeus, cristãos, religiosos das mais diferentes tradições recitam e cantam os salmos. Aqui no Brasil a gente tem uma prática, inclusive, de deixar uma Bíblia bem grande aberta, tem que ser uma Bíblia bem grande, no Salmo 91, para a gente poder, enfim, ter boas energias, digamos assim, né? Porque o Salmo 91 é um salmo assim que fala sobre a proteção de Deus, né? Que debaixo das asas de Deus nós estamos protegidos, né? Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 do seu outro lado, mas tu não será atingido. Então o brasileiro que tende a ser muito supersticioso usa isso como uma forma de amuleto, de proteção ali na sua casa, né, onde ele se sente seguro. É uma forma dele invocar, digamos assim, o cuidado de Deus, né? Eu não acho que esse é o menor uso da Bíblia e do Salmo 91, né? E ao longo desse curso, das nossas conversas, a gente vai entender bem por quê, né? Mas assim, é fato que os salmos cativam as pessoas oram os salmos,
seja refletindo sobre o que está escrito, seja sem ter o menor entendimento e da razão do porquê aquele salmo existe e o significado das palavras, como uma espécie de mantra, mas as pessoas se apegam aos salmos. Algumas pessoas têm um salmo que é o salmo da vida inteira. A pessoa diz, olha, esse salmo me acompanha a minha vida inteira, ou a partir de tal momento da minha vida, esse salmo entrou e nunca mais saiu. Se você vai numa prisão, você vai encontrar, por exemplo, o primeiro verso do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, rabiscado em milhares de celas. Então, aquele que está preso encontra a esperança no Salmo. Você vai ter um sacerdote, um padre, um pastor, alguém indo até alguém que está moribundo, que às vezes já está até em coma, onde não se sabe o quanto de consciência aquela pessoa tem, e a pessoa vai até o ouvido daquele que está moribundo e recita o Salmo 23 também. É uma prática que, inclusive, na minha experiência pastoral, eu sempre realizei diante de situações de sofrimento, né? Então, os Salmos é um texto que a gente não pode dizer de maneira alguma que não seja cativante, humanamente falando. Volto a dizer humanamente falando, porque essa é uma conversa sobre o valor de um texto antigo para a percepção das nossas emoções no mundo atual e o quanto eles podem nos ajudar nessa interseção entre a nossa emoção e a nossa espiritualidade. Por quê? Porque vivemos em um mundo muito adoecido e um mundo que carece de práticas de espiritualidade saudáveis, que complemente esse tanto de coisas, né, que a gente tem que fazer manutenção para ter uma saúde mental em dia. E eu realmente acredito que os salmos, eles são uma ótima receita, um ótimo comprimido diário também para nos ajudar a mantermos o nosso equilíbrio emocional, né? Bom, Leonardo Boff, um teólogo que eu gosto muito, católico, ele vai dizer que o saltério, né, o salmo, é um microcosmo histórico semelhante a uma catedral da Idade Média, porque foi construída durante séculos por gerações e gerações diferentes de pessoas, por milhares de mãos e incorporando as mudanças de estilo arquitetônico das várias épocas. Então, quando tu chega numa catedral, ela demorou séculos para estar completa e muita gente colocou a mão e cada época tem um estilo arquitetônico diferente. Então, quando você olha para uma catedral, é uma construção extremamente complexa. E o Leonardo Boff vai dizer que os salmos são isso, porque ali você tem o povão conversando com Deus e gente assim que tem concepções de Deus diferentes, que emergem em épocas e circunstâncias diferentes, né? Mas que apontam para essa necessidade de conversar com o Criador a respeito daquilo que dói e aonde dói e como se entende que talvez deveria parar de doer, né? Então, é curioso que o hebreu ele acredite que Deus ele seja um Deus muito próximo, muito implicado com o nosso dia a dia. E a gente vê isso nos salmos, desde os pedidos maiores até os pedidos mais simples pelo cuidado de Deus. Mas os salmos eles surgem em um contexto de gente que acredita que Deus está próximo, está pertinho, né? Das coisas mais banais, mais rotineiras, até as coisas mais complexas e os momentos mais difíceis assim da nossa vida. Então, mostra-se uma consciência de gente que acredita que Deus faz parte do pano de fundo da vida. Deus faz parte do pano de fundo das emoções, sejam elas quais forem, né? E de todas as definições de salmos, e são muitas, eu gosto, voltando agora a João Calvino, daquela que ele diz que esse livro é uma anatomia de todas as partes da alma. Uma anatomia de todas as partes da alma, porque não há sentimento no ser humano que não esteja ali representado como se fosse um espelho. Então você agora, no mundo atual, você vai fazer a leitura desse texto antigo e de repente você vai perceber, meu Deus, como esse texto fala sobre algo
tão relevante essa poesia, essa canção, essa oração antiga para aquilo que eu estou vivendo aqui, né? E aí Calvino vai dizer que o Espírito Santo colocou ali, ao vivo, nos Salmos, todas as dores, todas as tristezas, todos os temores, todas as dúvidas, todas as esperanças, todas as preocupações, todas as perplexidades, até as emoções mais confusas que agitam habitualmente o espírito humano. Então, nós temos nos Salmos uma anatomia de todas as partes da alma e das emoções, um texto antigo, minimamente antropológico, que mostra que as questões emocionais do ser humano são muito anteriores às próprias descobertas da medicina, da psiquiatria e da psicologia, que eu acredito sim que pode ter um diálogo entre essas partes, né? Além de teólogo, eu também sou psicólogo clínico, então essa é uma conversa que me interessa muito, né? Um texto, como ele surge e como ele dá conta de falar a respeito daquilo que é humano, e eu sou humano, nada do que é humano me é estranho, como diz Terêncio, e esses salmos, com certeza, eu me identifico. E eu acredito que se você está aqui, você também se identifica, e você quer aprender um pouco mais a respeito do impacto dos salmos aí na sua saúde emocional, na sua espiritualidade. Então, em resumo, nós temos a lei, né, a Torá, né, que é o grande livro, 5 primeiros livros de Moisés, né, a teologia sistematizada do povo hebreu, dos judeus. Nós temos os profetas, os Nevilim, né, que estão dizendo a gente precisa voltar para a Torá, a gente precisa voltar para Deus, a gente precisa voltar para os 10 mandamentos. A gente vai ter os escritos, são os Ketuvim, onde a gente tem o povo conversando, se dirigindo a Deus das mais diversas circunstâncias, inclusive situações de depressão, ansiedade, pânicos, desesperos, tragédias nacionais, guerras, fome, enfermidade física, enfermidade na alma, medo de morrer, medo de sofrer, medo de que as coisas deem errado, gente que não está conseguindo dormir, está insone, gente que está lamentando a perda de alguém querido. Então nós temos nos Salmos assim todas as emoções possíveis e inimagináveis, e é isso que a gente vai estar aprendendo ao longo desse curso, né, a respeito do poder dessa inserção de uma leitura dos Salmos a partir de um corte psicológico, gerando uma interseção aí entre a espiritualidade e as emoções. E vem comigo, o curso está só começando, essa é a nossa primeira aula, espero que você aprenda muito, desfrute muito do livro dos Salmos, faça as leituras que nós iremos sugerir aí, para que você comece a se alimentar desse texto e alimentar assim a sua espiritualidade e ampliar os recursos aí para a sua vida, para a sua saúde mental. Então, é isso, esse é o nosso capítulo Salmos, uma anatomia da alma, e logo em sequência continuamos a conversar e aprofundar mais sobre os Salmos. Um abraço, até o próximo.